ser, para que Deus fale para a sua igreja. Oremos. Soberano e eterno Deus, graças te damos, Senhor, te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. E aqui, Senhor Deus, mais uma vez, voltando ao templo, para te agradecer, Senhor, te agradecer por tudo que tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e te pedir, fala conosco, fala os nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos, Pai, ouvir para crescimento espiritual, para a edificação espiritual das nossas vidas. Que o Espírito Santo tenha a liberdade e encontre, Senhor, nessa noite espaço na nossa mente e no nosso coração para ministrar a tua santa palavra. Oramos no nome santo de Jesus. Fala conosco, Pai. Hoje, fala conosco. Agora, fala conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão felizes por estar aqui na casa do Senhor? Amém. Saiba que isso é um privilégio. Talvez muitos hoje quisessem estar aqui, mas estão trabalhando, viajando, outros estão no leito, nas suas casas, outros estão no leito de hospitais. Mas se alegre na presença de Deus. Agradeça a esse Deus. Ele te deu vida, saúde e te fez chegar até aqui nesta noite. Porque Ele tem algo para falar contigo. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. No texto que nós lemos, irmãos, do Salmo 144, o Salmo de Davi, esse é um salmo, irmãos, que é um cântico de louvor, de adoração, de agradecimento ao nosso Deus. O salmista, ele louva a Deus, ele clama a Deus, ele canta ao Senhor com alegria, pelos livramentos que o Senhor deu, pela libertação que o Senhor deu. E esse deve ser o nosso sentimento de estar aqui nessa noite. Nós podemos ver, irmãos, esse salmo cantando a libertação de um homem pequeno, sendo liberto, salvo, pela mão de um Deus tão grande, tão poderoso. É a bem-aventurança, irmão, dessa libertação que Davi canta. Ele é feliz porque recebeu de Deus o socorro, a ajuda, a libertação, o cuidado, o refúgio, nos momentos mais difíceis. Aleluia. Davi, irmãos, ele tocou sua harpa para o rei Saul, e naquele momento o espírito maligno de Saul, que o atormentava, deixou de perturbá-lo. E aprendemos aqui, irmãos, que Davi, ele não era apenas um músico, sabe, irmão Jefferson? Ele não era apenas um músico, mas além de ser um bom músico, Davi tinha também essa unção do poder de Deus sobre a vida dele. E ao tocar aquele instrumento, ele era usado por Deus. Aleluia. E ao som, irmão, daquele instrumento, o texto vai dizer que houve libertação ali na vida do rei Saul.
aleluia, acalmava a ele, libertava dos seus espíritos maus, dos seus demônios. Tem algo, querido, que nós aprendemos com Davi. É que talentos e habilidades são importantes sim. Mas Deus, Ele está procurando não só talentos e habilidades. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Aleluia. Aqueles que nos adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Pessoas, irmãos, que coloquem o coração na obra do Senhor, naquilo que está fazendo. Toque não só com harmonias do instrumento, mas que haja um mover, um agir de Deus na vida do seu servo e da sua serva, louvando, clamando ao Senhor com alegria, adorando com alegria, com unção, amém? O louvor sem unção, irmãos, ele pode até produzir barulho, estimular as emoções, como muitas vezes a gente escuta por aí. Mas o louvor do rei Davi era diferente. Existia a presença de Deus na vida dele. Era feito, irmão, com alegria. Uma alegria que ele sempre fala, como ele diz, alegria do Senhor, ou melhor, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi sentia essa alegria, irmão, e quando ele tocava, essa alegria era radiante. Aleluia. Era alegria com habilidade. E naquele instrumento, irmãos, ao som daquele instrumento existia a presença da unção, do poder, da glória de Deus. Aleluia. Era isso, irmãos, que resultava em libertação de vidas. Amém? Quando o verdadeiro adorador, ele adora, o louvor sobre os céus, e vidas são curadas, são libertas, são saradas pelo poder do louvor, pelo poder da unção de Deus sobre a vida daquele que canta, sobre a vida daquele que adora, sobre a vida daquele que toca. Aleluia. Glória a Jesus. Por isso, irmão, em primeiro lugar, que aprendemos, a lição que aprendemos com esse salmo, é que ele fala de grandes conflitos, mas também de grandes batalhas, mas também de grandes vitórias alcançadas, de libertação, de livramento. Davi estava passando aqui pelo momento muito difícil. Mesmo assim, Davi não entra em pânico. Amém, irmãos? Ele clama a Deus. Aleluia. Nós podemos ver no verso 11. Ele vai dizer: dai-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos, e que com a mão direita erguida jura falsamente. Davi não está em pânico porque está sendo perseguido. Ele clama a Deus. Davi pede a Deus que o livre dos seus inimigos. Aleluia. Essa palavra, irmãos, essa batalha e esse conflito de Davi se parece muito com os conflitos que nós vivemos nos dias atuais. Nós não somos diferentes. As batalhas, lutas, nos dias atuais também têm sido árduas, têm sido difíceis.
parece muito com as lutas que travamos nos dias de hoje. São lutas espirituais, conflitos, são lutas dentro do relacionamento, no trabalho, são as enfermidades, irmãos, e tantas outras. Mas uma coisa, irmão, é que no mundo, Jesus já disse para nós, já nos ensinou, já nos deixou claro que iríamos passar por muitas lutas e aflições. Amém? Amém. Sempre vamos ter as nossas lutas, irmão. Sempre vamos ter as nossas aflições. Mas Deus, Ele prepara para enfrentá-las. Ele prepara os seus servos para vencê-las, em nome de Jesus. Veja o que diz o verso primeiro, quando a gente inicia o salmo, ele diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, é o meu escudo, aquele que confio. Ele subjuga a mim e os povos. Aleluia. Aleluia. Davi sabia que as lutas eram difíceis, mas ele sabia que ele tinha Deus como o ajudador. Davi não sabia, irmão, como ele poderia vencer, mas ele sabia que ele tinha um Deus que ia treiná-lo, que ia mostrar a saída, que ia lhe dar as estratégias certas. Por isso é que ele diz: ele me treina. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Nos momentos mais difíceis, Ele nos mostra como passar, Ele nos dá a saída, Ele nos prepara para enfrentar os momentos difíceis nas nossas vidas, e não só enfrentar, mas vencê-las. Amém? A segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, com Davi, é que precisamos aprender, irmãos, que em meio às batalhas da vida, nós devemos cantar e louvar a Deus. Amém? Em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às batalhas, cante, louve, adore ao Senhor. Aleluia. É isso que nós aprendemos aqui com Davi. No verso 9, ele diz: cantarei uma nova canção a ti, ó Senhor. Tocarei para ti a lira de minhas cordas. Isso quer dizer, os problemas, as lutas, as aflições, mas Davi pegava o instrumento e ia cantar e louvar a Deus. Aleluia. A confiança dele estava em Deus. Ele sabia que Deus podia mudar aquela situação. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que em meio às nossas lutas nós também podemos fazer como Davi. Podemos ser esses exemplos e louvar a Deus e cantar a Deus com alegria e dizer: Deus, eu te levo em tuas mãos, ajuda-me. Aleluia. Davi estava cercado, irmãos, de inimigos, que não é diferente de nós, não. No mundo espiritual, irmãos, existem exatamente os inimigos que você não percebe, que você não vê. Mas a mão do Todo-Poderoso está sobre você, amém. A mão do Todo-Poderoso está cuidando de ti, aleluia. Está te protegendo, está guardando a tua saída, a tua chegada, está te levando, te trazendo.
Você não vê, mas Deus está lá. Aleluia. Esses meus irmãos, aqui Davi, ele louva e adora. Aleluia. Ele estava cercado de inimigo que tramava contra a sua vida, mas ele declara diante dos seus súditos, da sua família e do seu povo. Ele declara: cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, e tocarei a lira de minhas cordas. Era como se ele dissesse: está difícil, está doendo, eu não estou vendo aqui uma saída, mas eu confio em Deus. Eu vou cantar, eu vou continuar cantando, vou continuar louvando, até quando o Senhor me der a minha vitória. Aleluia. Aleluia. Apesar das lutas, irmãos, nós precisamos ser assim como Davi. Encontrar motivos para entoar um novo cântico ao nosso Deus. Amém? Cantaríamos de louvores ao nosso Deus. Davi, ele se alegra por entender que o Senhor é quem prepara. Amém? Talvez você diga: eu não vou aguentar. Mas o Senhor diz: eu estou contigo. Aleluia. Talvez eu não sei como vencer, mas o texto diz, irmãos, através desse primeiro e segundo versículo do Salmo: bendito seja o Senhor, Ele é o quê? A minha rocha, que treina minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. E ele diz: o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. Aleluia. É como diz a palavra de Deus: agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Deus está contigo, irmão. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está contigo. Deus está conosco. Aleluia. Aleluia. Olha, irmãos, Deus poderia destruir os inimigos de Davi, porque para isso poder ele tem. Deus pode também destruir teus inimigos. Aleluia. Deus poderia, irmão, acabar com aquela luta, com aquela batalha que ele estava travando, mas ele não quis fazer isso. Ele permitiu que Davi lutasse, porque Deus estava preparando o seu servo para coisas maiores. Aleluia. Eu não sei o que é que está acontecendo, eu sei que muitos de vocês que estão aqui estão pedindo algo para Deus. Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo através da internet estão pedindo algo para Deus que ainda não chegou e você está preocupado porque está demorando, mas Deus está te preparando. Aleluia. Porque Deus está te preparando para te dar coisa maior, coisas melhores, porque com Deus é assim. Aleluia. Olha, irmãos, algumas lutas nas nossas vidas, elas são verdadeiramente permitidas por Deus, para que possamos crescer, para que possamos crescer espiritualmente, ser edificados, fortalecidos na fé, animados. Aleluia. Quantas lutas, irmãos? Quantas lutas o Senhor já não venceu para o seu povo? Quantas lutas, irmãos, nós não vimos o Senhor vencendo para o seu povo, aquele povo de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, aleluia, Davi. Esse é o mesmo Deus
de todos os dias, o Deus que nunca perdeu em batalha. E Ele traz nessa noite essa palavra para animar o teu coração e dizer: eu sou o Deus dos exércitos. Eu nunca perdi em batalha. Talvez de repente você está preocupado com tudo isso que está acontecendo, irmãos, no nosso país, com todas essas notícias que estão surgindo, mas você serve a um Deus que está no controle de tudo, aleluia. E aquilo que é teu, ninguém vai dar. Foi Deus que me deu. Aleluia. Olha, irmãos, muitas vezes nós passamos por essas lutas para que a gente saiba que somos totalmente dependentes dele. Há lutas, há batalhas, há dificuldades, faz parte da vida. Lembra de José do Egito? A luta que travou dentro da sua família. Uma família de 12 filhos, creio que sim, parece que ele era um dos 12 de Jacó. José, ele era odiado pelos seus irmãos, era invejado pelos seus irmãos. A luta e os conflitos eram dentro da família. Aquele homem, ele foi maltratado pelos irmãos, espancado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo naquela terra distante do Egito, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Amém? Eu não sei aquilo que você está sofrendo, irmão, e às vezes é difícil mesmo. Mas vou dizer, se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, saiba que tudo está acontecendo com um propósito na tua vida. Deus vai fazer coisas maiores na tua vida. Quando nós lemos a história de José, vamos ver que esse final foi um final maravilhoso. Ninguém esperava que aquilo acontecesse. Mas Deus fez com que ele passasse por todas aquelas lutas, por todas aquelas dificuldades, por toda aquela provação dentro da sua família, para que o nome do Senhor fosse glorificado mais e mais. E o final todos sabem. A sua família, os seus irmãos, vêm ao encontro dele. Há uma restauração de Deus e há uma bênção na vida daquela família. Porque Deus faz assim. Amém? Eu não sei como é que está na tua família, mas continua orando por ela. Talvez dentro da sua casa, no meio da sua parentela, as lutas sejam grandes, mas continue orando. O Deus que está contigo, Ele é poderoso para fazer muito mais. O Deus que está contigo, para Ele não há impossível. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, em terceiro lugar, e a terceira lição que aprendemos é que, assim como Davi, nós precisamos reconhecer que o auxílio de Deus, precisamos do auxílio de Deus para vencer as nossas fraquezas. Amém? Muitas vezes nós queremos ser super-homens ou mulher maravilhas, achar que não precisamos de ninguém nem de nada, achar que somos independentes e somos donos da nossa própria vida e donos da situação, mas não é nada disso. Davi, irmãos, nos ensina aqui que precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus para tudo. Aleluia. Precisamos buscar o auxílio divino, reconhecer que só Deus, amém? Ei, talvez você esteja esperando dos homens, mas eu quero te dizer nessa noite, essa palavra, tem coisas que só Deus faz. Aleluia. Aleluia. Olha, irmãos,
o verso 3 e 4, o texto vai dizer assim: o Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que por ele te interesse? Como é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. É assim a nossa vida, é assim a nossa existência. Nós somos o sopro do Criador. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Não somos nada sem Deus. Que é o homem, como diz Davi. Senhor, que é o homem para que tu possas com ele. Talvez, irmãos, para os homens você não tenha importância, como Davi está falando aqui, mas para Deus sim, você é importante sim. Deus te ama. E foi por agora que ele deu o seu Filho amado para a salvação daqueles que se haviam perdidos. Por isso, não escute. Deus te ama. Deus não está zangado com você. Ele perdoa você. Você é o alvo da salvação. É através do Evangelho de Jesus Cristo que Deus quer alcançar a tua vida. Aleluia. Olha, irmão, Davi não era orgulhoso, como foi aquele rei Nabucodonosor. Davi entendia, irmão, que toda a honra, que toda a glória, que todo o poder pertence a Deus. Amém? Provérbio 15:33 diz assim: pois o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Aleluia. Aleluia. O senhor quer ser honrado por Deus? Sim ou não? O senhor quer ser honrado por Deus? Sim. Aleluia. Parece que vocês não estão aqui. Aleluia. Se você quer ser honrado por Deus, irmão, então sirva a Deus com humildade, porque a humildade ela vem antes da honra. Amém? Amém. Ele diz que os humilhados serão. Aleluia. Então, irmão, deixe de lado essa sua vaidade, essa soberba. Seja humilde. Você é serva de Deus. Os humilhados, eles serão exaltados. Aleluia. E a humildade, ela vem antes da honra. Essa é uma lei espiritual que não devemos esquecer. Aleluia. A humildade sempre. E para a lição, irmão, que aprendemos é que devemos expressar a nossa confiança na soberania de Deus. Amém? Amém. Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Aleluia. Veja o versículo 5 que vai dizer assim: estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeiem, envia relâmpagos, dispersa os inimigos, atira tuas flechas e faz debandar. Das alturas, estenda a tua mão, liberta-me, salva-me da imensão das águas, das mãos desses estrangeiros, que tem lábios mentirosos e que com mão direita erguida jura falsamente. Aleluia. Devemos expressar a nossa confiança, irmão, somente na soberania do nosso Deus. O salmista também diz no Salmo 20, no verso 17: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Quantas pessoas hoje não estão vivendo confiando no poder dos bens materiais? Quantas pessoas vivem, irmão, ou passam pela vida lutando para ter ou ser alguma coisa, e a confiança deles está na conta bancária.
materiais, nas posses. Essa palavra de Deus diz que uns confiam em carros, cavalos, confiam nas suas casas e praias, suas contas bancárias, mas nós precisamos confiar no Senhor, gloriar no Senhor, esperar no Senhor, aleluia. Há pessoas que confiam em tudo, irmão, até em amuleto da sorte, mas não querem confiar em Deus, não querem esperar em Deus. Pessoas que vivem, irmãos, se decepcionando porque vivem confiando em homens mentirosos, que vivem idolatrando homens que têm pés de barro, mas não querem confiar e esperar em Deus. Misericórdia, irmãos. Por isso estão pagando preço. Conta uma certa história, só que para ilustrar, que um homem, ele andava com um pé de coelho, achando que aquilo era que dava só ele, que dava proteção. E o dia dessa história é que uma vez ele com esse pé de coelho, ele mostrou para sua filha, e a filha dele disse: papai, o senhor confia no seu pé de coelho? Aí ele disse sim. Ela disse: olha, se o senhor quiser confiar, confie, mas lembre-se que ele não deu muita sorte para ele mesmo, ele perdeu o pé. Entendeu, irmão? Tem pessoas que vivem confiando nessas coisas. E para concluir essa mensagem, há uma lição que aprendemos aqui. Aqui devemos entoar um cântico pedindo as bênçãos de Deus para nossas vidas. Amém? Que essa seja, irmão, um sentimento no seu coração. Que ao sair nessa noite você possa, baseado nessa mensagem que você ouviu, dizer: Senhor, eu cantarei um cântico novo. Cantarei louvores ao teu nome, Deus. Derrama sobre nós, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor. Aleluia. Porque o louvor, irmãos, ele pode ser um instrumento para clamar por bênção para nossas vidas, amém? Porque o louvor, irmãos, pode ser um instrumento para clamar por bênção para a nossa família, para os nossos filhos, amém, irmão?